Boa noite, pessoal. Ó, vocês vão escutar agora um sotaque nordestino. Quem é nordestino aqui? Deixa eu ver. Sempre tem, gente. Cadê os nordestinos? Aê! Muito bom. Eu sou uma paraibana, casada com o japonês mais gato que vocês já viram, Lucas Hayashi. Fica de pé, meu amor. Por favor. Olha aí, tá vendo? Eu deixo vocês acharem que sim, tá bom? Tá tudo certo. Vamos orar para a gente começar? Como vocês acabaram de ouvir, podem ficar de pé. Como vocês acabaram de ouvir, existe uma guerra, né? A gente está realmente numa guerra. Vou puxar só um pouquinho para trás. Estamos numa guerra contra a família, claramente, né? Contra as obras do Senhor. Mas, fala comigo, mas eu e você nascemos para um tempo como esse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo ele vai agir colocando nas nossas vidas medo, mas o Senhor hoje nos convida a termos coragem e nos posicionarmos na verdade, para propagar essa verdade, viver essa verdade e diminuir ao máximo a quantidade de pessoas que serão enganadas pela mentira. Estão comigo? Então vamos orar por esse momento. Senhor, muito obrigada. Eu te agradeço por cada um que está aqui. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor trouxe cada pessoa aqui. Eu te agradeço pelas crianças que estão sendo representadas aqui, cada homem, cada mulher aqui presente, Pai, porque eu sei que o Senhor os trouxe. Agora eu te peço por esse momento de palavra, que o Senhor esteja falando através da minha vida. Eu entrego a minha boca, eu entrego a minha mente ao Senhor, que o Senhor fale através da minha vida. Eu peço também por cada uma aqui, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, que não haja nenhuma distração. Deus, eu te peço pelos teus anjos ministradores nesse lugar. Cerca esse lugar com os teus anjos. Eu te peço por um cordão de fogo ao redor de toda essa igreja, para que não haja nenhum impedimento, para que não haja nenhuma distração. Eu te peço também pelas casas dessas pessoas aqui, que o Senhor guarde seus lares, que o Senhor guarde, às vezes, os seus filhos que estão com outras pessoas, parentes que estão longe, que todas as preocupações que estão nas nossas mentes, agora elas se dissipem, porque nós estamos contigo. O Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor é quem nos dá vida, é o Senhor que nos dá o ar que respiramos. Por isso agora nós descansamos em Ti e abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus? Amém, muito bom, vocês podem sentar. E eu quero começar hoje mostrando os meus filhos como uma boa mãe. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Olha, que legal. Ok, baixa a mão quem é pai e mãe. Quem ainda não é pai e mãe, mas gostaria de um dia ser? Levanta a mão. Olha, muito bem. Por que vocês fazem assim, gente? Faz assim. Quando eu não tinha filha, eu falava, eu quero, um dia eu vou ter. E eu quero mostrar para vocês aqui os nossos filhos. Porque quando a gente é pai e mãe, não existe criança mais bonita do que a nossa, não é verdade? Então eu quero mostrar Mateus e Bibi. Olha que coisa mais fofa. Eles são bem maiores do que isso agora, né? Mas bebezinho, quem aqui é mãe de bebê? Até 2, 3 aninhos, olha ali. Olha ali, que você olha e fala assim, como que essa bolinha de carne pode fazer uma coisa dessa? Como que essa coisinha tão fofinha pode ser tão atrevida, não é verdade? E eu tenho aqui o Mateus e a Bibi, e eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas completamente diferentes. E eu quero mostrar essa próxima foto que mostra exatamente isso. Olha para isso. Aqui são eles. A Bibi já devia ter uns 3 aninhos, o Mateus tinha em torno de 7 anos, e aqui eles estavam na mesma mesa. Eu coloquei eles para pintar. O Mateus, ele não sujava a mão dele, então ele fazia tudo sem nem se sujar. E a Bianca, como vocês podem ver, se vocês repararem um pouquinho, ela tem tinta no rosto, ela tem biscoito em cima da mesa, ela pintava com biscoito e ela comia o biscoito com tinta. Então, esses são os meus filhos, só que aí eles vão crescendo, né? E a gente não consegue perceber o quanto que os nossos filhos crescem rápido. Pode colocar a próxima. Aqui já são eles um pouquinho maior e eu falo, os dias às vezes parecem que são longos, mas os anos são muito curtos. Às vezes a gente não percebe o dia a dia. Eu lembro quando eles eram bebezinhos, eu falava, Deus, dá 10 horas da manhã, mas parece que eu já vivi 24 horas em 2, o tempo não passa, né?
você passa a madrugada, o bebê acordado, você tem que dar de mamar e parece que aquele dia não passa, mas quando você piscou, chegou aqui. Aqui somos nós agora. Olha só, 15 anos que passou assim, no piscar de olhos. E hoje nós temos um filho adolescente, com 15 anos, o Mateus. E a gente tem a Bibi, que já está pertinho de fazer 12 anos. Então, os nossos filhos, eles estão saindo, né? Eles já saíram da infância, agora estão entrando na adolescência. E uma coisa que eu sempre escuto, eu e o Lucas, a gente escuta, é assim: espera chegar na adolescência. Quem é o pai e a mãe que escutou isso? Espera chegar na adolescência. Eu falo, está amarrado, em nome de Jesus, porque os meus filhos, eles são tementes a Deus na infância e eles continuarão tementes a Deus na adolescência, na juventude, porque Deus, ele é fiel e nós somos obedientes à palavra dele e eu sei que Deus, ele vai ser fiel nas promessas dele também. E aí, quando a gente vê eles crescendo, e eu pensei na palavra para trazer aqui para vocês. E o Mateus, essa semana, ele estava conversando com a gente e ele vai para o nosso quarto, fica lá na nossa cama, conversando e não para de conversar. E ele falou, mamãe, eu fui chamado para servir nas mídias da igreja, mas eu estava no meu momento de oração com Deus e Deus me pediu para eu ir para a equipe de intercessão, para eu fazer parte da equipe de oração dos adolescentes. E eu olhei para aquilo e falei, Deus, obrigada, porque eu sei que eu tenho ouvido muitas histórias, a gente tem escutado muitas histórias de adolescentes que abandonam a fé, de adolescentes que realmente não têm mais relacionamento com o Senhor. E obrigada, porque o meu filho de 15 anos quer fazer parte da equipe de intercessão das irmãs do Coque. Não é legal? Não é legal a gente tirar essa ideia? E não que a gente não precisa das irmãs do Coque, mas a oração não é feita somente para as senhoras. Todo mundo tem que orar. Todo mundo tem que entender a importância da intercessão. Não seria incrível que a equipe de intercessão da nossa igreja fosse composta de adolescentes e jovens? O que isso traria de resposta para a nossa igreja? Saúde. Muita saúde espiritual. Porque se a gente tem uma equipe de adolescentes, de jovens que estão dispostos a entregar o tempo deles em oração, buscando em primeiro lugar o Senhor, a gente vai sim conseguir ver respostas mais rápidas, talvez, na nossa igreja. E eu louvo a Deus pelas irmãs que a gente tem na equipe de intercessão. Eu amo todas elas. Mas a gente precisa trazer a cultura de oração para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Agora a pergunta é, olha, a irmã está ali falando, glória a Deus, isso mesmo. Agora, como que a gente cria essa cultura? Como que a gente ensina uma criança a orar? A gente faz ela repetir uma oração? Como que a gente cria uma cultura de oração dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja? Por isso que hoje o tema é cultura do reino. Como implementar a cultura do reino na nossa família e na nossa igreja. Então, se você está anotando, coloca aí como implementar a cultura do reino, implementando a cultura do reino. Eu trouxe alguns livros aqui, não vou conseguir falar sobre todos eles, mas a gente tem o Pais Intencionais, é um livro que a gente escreve para pais sobre educação de filhos. A gente tem o Geração do Reino, que fala sobre o mover profético e sobrenatural. Então, a gente trouxe alguns exemplares, que logo depois daqui você pode ter. E eu super indico você ter esses livros para que você possa se aprofundar. Às vezes, a gente perece por falta de conhecimento, não é verdade? Oséias já falava sobre isso, que o povo perece por falta de conhecimento. E hoje a gente tem tantas informações sobre a educação de filhos que não tem nenhuma base bíblica. E aí, às vezes, a gente vai se perdendo em tanta informação que fala que, não, essa criança, ela não nasce em pecado. Imagina, não existe pecado. A criança nasce como uma folhinha em branco. Você precisa simplesmente deixar essa criança crescer do jeitinho que ela quer. E isso não é bíblico. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Não é ensinar o caminho que ela quer andar, é o caminho que ela deve andar. É isso que o Senhor nos chamou. Então, eu e o Lucas, nós sentimos realmente do Senhor de escrever livros que trouxesse toda essa base bíblica para ajudar pais e líderes de ministério de crianças para ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie dele. E aí, quando eu estava montando essa palavra,
Falando sobre cultura, eu sou nordestina, né? E eu sou casada com um japonês. Vocês conseguem imaginar a diferença cultural entre Nordeste e Japão? Será que tem uma diferença grande ou pequena? Grande, gente. Conheci o Lucas. Primeiro Natal, como família, a gente combinou. Olha, Lucas, eu passo o Natal com a sua família e você passa o Réveillon com a minha família. Então, era o primeiro Natal meu na família dele e seria o primeiro Réveillon dele na minha família. Quando eu chego na família Hayashi, no Natal, tem uma mesa assim, muito bem posta. Eu não comia ainda muita comida japonesa, então eu olhava e falava, Deus, o que não se mexeu, como. O que tiver cozido, eu como. Mas o que era interessante é que assim, a família dele é muito grande. O Lucas tem 7 tios, são muitos primos, é uma família bem grande. E estava todo mundo lá, eles cantaram. E aí a tia mais velha fez uma oração, e aí eles começaram, ai gente, quem que vai abrir a mesa? Aí, não, vai você, começa você. E sabe, não, vamos começar pelos tios mais velhos. E eu olhando assim, tipo, o que é isso? Aí foi lá, a tia mais velha, pegou, foi o outro, e cada um de uma vez, assim, uma cultura de honra muito grande, né, de respeito, aquele silêncio, e eu olhando tudo aquilo. Aí eu falei, Lucas, meu amor, vem cá, vamos para a minha família. O Réveillon na família Medeiros. E vai acontecer o seguinte, na minha família, a gente ora também antes de comer. A minha família também tem muita gente, porém, quando meu avô terminar a oração, que ele falar amém, é a mesma coisa de já, valendo. Você pega o seu prato, você faça o seu prato rápido. E outra coisa, a minha avó e as minhas tias vão pegar comida, vão colocar na sua boca e vão falar, experimenta, Lucas! Come isso daqui, come mais. A gente vai estar todo mundo conversando ao mesmo tempo. Quem aqui é nordestino sabe o que é. Então, como é seu nome? É o seu? É. Felipe, eu estou conversando com o Felipe está conversando comigo, aí eu não acho tão interessante a conversa do Felipe, eu volto para o Lucas, deixo o Felipe para lá, continuo conversando aqui, e essa era a minha família. Fomos para João Pessoa, estava lá na mesa, conforme eu tinha dito, conforme aconteceu. Estava lá, meu avô orou, em nome de Jesus, amém. Começou, pega, não sei o quê, isso aqui, esse camarão, deixa eu experimentar, que delícia. Quando eu olho, o Lucas está no cantinho assim da sala, com um prato, bem assim. Então, o que tem a ver isso com cultura, né? Quando eu fui no Natal na casa dele, e eu visse tudo aquilo, toda aquela educação, um espera pelo outro, você não quer, o que você gosta de comer? Não existe isso no Nordeste, não tem o que você gosta de comer, você tem que comer tudo. Não existe essa opção. Eu poderia ter dito para o Lucas assim, Lucas, a minha família é desse mesmo jeito. Lá, a gente também espera todo mundo. A gente é super educado. A gente conversa baixinho. A gente dá toda a atenção. Eu poderia falar muita coisa. Mas quando a gente fosse na minha casa, ele ia ver a gente agindo de maneira diferente. Então, cultura não tem a ver com aquilo que você fala. Tem a ver com aquilo que você vive, com aquilo que você faz. Então, quando a gente fala sobre cultura do reino, às vezes a gente é muito bom, né, de falar sobre o reino de Deus. De falar sobre viver a cultura do reino. Tem banda, a cultura do reino, tem música, a cultura do reino. Mas o que significa viver a cultura do reino? A gente não foi chamado para falar somente sobre a cultura, mas viver sobre a cultura. Abre comigo Provérbios 22, 6, eu sei que vocês sabem esse versículo de cor, Provérbios 22, 6. E fala sobre ensinar a criança. E quando Salomão escreveu esse versículo, aqui tem ensinos muito simples, mas muito poderosos. Então, Provérbios 22, eu já falei aqui com vocês antes. Vamos falar todo mundo junto? Vocês sabem de cor? Se não sabe, você vai junto com quem sabe. Você fica... Você vai. Então, fala o seguinte, ensina a criança no caminho em que se deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Não é ensinar a criança
o caminho. Uma coisa é ensinar o caminho. Eu posso estar aqui e eu ensino o caminho para a minha casa. Agora, ensinar no caminho, eu pego a pessoa pela mão e eu ando com ela no caminho. E eu ando junto com ela nesse caminho. Então, quando a gente ensina a criança no caminho, existe uma promessa. Ela não vai se desviar desse caminho que a gente está ensinando. E muitas vezes a gente pode estar falando um caminho e ensinando outro, por exemplo. Por exemplo, eu falo para os meus filhos, olha, você precisa honrar todas as pessoas. Eu estou ensinando o caminho. Não é verdade? Você precisa respeitar todo mundo é importante diante de Deus, todas as pessoas são especiais diante do Senhor. Eu estou ensinando o caminho. Aí eu chego na igreja, e eu estou com meu filho entrando na igreja, e eu não cumprimento a pessoa da recepção. Eu não falo com a pessoa que está limpando a igreja. E eu chego para o pastor e falo, ai pastor, tudo bom, pastora? Ai, que bom. Qual que é o caminho que o meu filho está aprendendo? Ele não está aprendendo a honrar todas as pessoas. Ou quando eu estou em casa e alguém pergunta, alguém liga, eu falo assim, ai, fala que eu não estou. Ou fala que eu já saí. Eu posso ensinar para o meu filho, não minta. Mas ele está aprendendo no caminho da mentira. No ministério infantil, eu posso estar ensinando para a criança a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quando alguma criança cai, se machuca no ministério infantil, eu já fico totalmente desesperada, procuro um remédio, já me fico toda desesperada. Antes de parar, orar por aquela criança, buscar a Deus. Claro, Deus cura através da medicina. Mas o que a gente tem feito, mais do que a gente tem falado, vai dizer muito sobre a cultura que nós estamos vivendo. Se a gente realmente... Vamos parar um pouquinho para pensar. Hoje no Brasil... A gente já vai sair um censo aí que vai mostrar que a gente já é quase metade do Brasil é cristão. E vocês acham, vamos fazer uma análise bem rápida, se metade do Brasil é cristão, a gente consegue ver pessoas vivendo a cultura do reino? Não. Então a gente tem pessoas que se dizem cristãs, mas que não vivem uma cultura do reino. E o que significa a cultura do reino? Se cultura é a expressão de valores, né? O que significa cultura? Cultura é você expressar os valores que você carrega. Então, por exemplo, todos os países têm uma cultura específica. Vamos, por exemplo, na Inglaterra. Qual que é uma cultura bem característica do inglês? Uma qualidade da cultura inglesa. Qual que é? Falem para mim. Oi? Pontualidade. Pontualidade é algo bom? Representa um reino de Deus? Ser pontual significa ser responsável, respeitar o próximo, honra, tem a ver com pontualidade, faz parte da cultura do reino também ali naquele país. Nos Estados Unidos, qual que seria uma característica da cultura americana? Boa, uma característica boa. Oi? Honestidade, por exemplo. A gente foi lá, você abastece o carro, e você mesmo paga por aquilo que você abasteceu. A gente estava lá, uma vez, num posto de gasolina, e estava escrito assim, precisei sair, deixa o dinheiro por debaixo da porta. Se isso acontecesse no Brasil? Gente, tem um besta aqui que deixou a bomba aberta. Mas lá eles partem do princípio que todo mundo é honesto. Aqui no Brasil a gente parte do princípio que todo mundo é corrupto, desonesto. Mas faz parte, a honestidade faz parte da cultura americana e é, sim, uma característica do reino ali naquele país. E no Brasil, qual que seria uma característica da cultura do reino no nosso país, por exemplo? Hospitalidade, o que mais? Alegria. Gente, a gente ri da desgraça. 7-1. É um exemplo clássico, né? Quando chegou no 6º gol, a gente já estava fazendo meme. Virou engraçado. A gente tem a alegria como uma característica do nosso país. Agora, quais são as características da cultura do reino? Se você não sabe, eu vou te dizer que você não pertence. Você não é brasileiro. O Lucas não é japonês. Porque a partir do momento que você se torna cristão, você não faz mais parte deste reino. Você pertence ao outro reino. Você é um extraterrestre. Olha só, sabia disso? Tem gente que até parece, né? Mas bora lá. Estou brincando.
não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a um outro mundo, uma outra cultura. E quais são as características de uma cultura do reino? Vamos pensar no fruto do Espírito, que é aquilo que a gente faz. O fruto do Espírito fala sobre o caráter de Cristo, o caráter de um cristão. Então, quais são as características de uma cultura do reino? Amor. O que mais? Alegria. O que mais? Paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí alguém fala, já que o meu fruto está podre, está faltando pedaço. Não está faltando pedaço nenhum. A gente só precisa ser mais cheio do Espírito Santo. Agora, o que mais característica? Quais são as características de uma pessoa que carrega o reino de Deus? Abre comigo Marcos 16, 15 a 18. Marcos 16, eu tenho aqui, Marcos 16, 15 a 18. Tem uma característica de alguém que carrega a cultura do reino. É Jesus falando para seus discípulos, ele dando uma ordem, que diz o seguinte, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olha os sinais de quem aqui crê em Jesus? Levanta a mão. Muito bom. Esses são os sinais que tem que acompanhar a gente, tá bom? Em meu nome expelirão demônios. Quem aqui já expeliu um demônio na vida? Às vezes a gente precisa expelir da gente, né? Estou brincando. Mas muito bom. Pegarão em serpentes. Quem aqui já pegou em serpente? Aí alguém fala, já que serve uma amiga? Não. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, aqui é Jesus falando como que é a vida de um cristão. Você concorda comigo que beber veneno e não se envenenar, impor as mãos sobre os enfermos, pegar em serpente, assim como aconteceu com Paulo, e ela te picar e você não morrer, é algo sobrenatural? Então, a cultura do reino tem tudo a ver com uma vida sobrenatural. Existe o andar natural e existe o andar sobrenatural. Nós não fomos chamados para viver naturalmente, nós fomos chamados para viver sobrenaturalmente. E o diabo ele vai sempre fazer a gente andar e viver somente com os nossos olhos naturais. Olhando as coisas que estão acontecendo aos nossos olhos naturais. Sim, quando a gente olha para a realidade do Brasil, é deprimente, mas a gente tem um Deus que tem controle de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Senhor. E a gente precisa continuar pregando e vivendo o Evangelho, levando as nossas crianças a terem um encontro pessoal com Deus e conhecer esse Deus sobrenatural. As nossas crianças, elas precisam de um encontro com Deus sobrenatural, elas precisam ver que Deus ele é real. Por quê? Porque a partir do momento que elas perceberem que Deus ele é real, nada, nem ninguém vai fazer essas crianças se afastarem de Deus. A gente estava um dia no nosso ministério infantil e a gente ensinou para as crianças sobre o Espírito Santo. No livro Cultura do Reino, no livro Geração do Reino, a gente explica sobre isso e a gente estava falando sobre os dons do Espírito Santo. E a gente levou várias caixinhas de presentes, porque dons são presentes, e a gente levou várias caixinhas. E aí a pastora Sara estava lá conosco e ela falou assim, olha, crianças, qual que desses presentes você quer? No reino a gente pode ser goloso, a gente pode querer sempre mais do Senhor, a gente pode querer sempre mais de Deus. E aí ela falou assim, vem aqui e pega um presente que você quiser. E aí o Mateus tinha 7 anos, ele saiu correndo e ele pegou o presente da palavra do conhecimento. E ele veio para casa assim todo feliz, falando, mãe, pai, hoje eu peguei o presente, o dom da palavra do conhecimento. Aí o Lucas falou, nossa, você recebeu esse dom? Você sentiu no seu espírito que você recebeu esse dom? Ele falou, eu senti. Aí o Lucas, tá bom, então o que você vai fazer com o presente que você recebeu? Aí ele ficou assim, tipo... Aí Lucas, se você recebeu, você precisa pôr em prática. O que significa a palavra do conhecimento? Significa que você vai estar, às vezes, conversando com uma pessoa e você vai ter uma impressão no seu coração. Você vai ter uma impressão de que você sabe algo sobre essa pessoa. E aí você precisa sair de um lugar de você sentir e ouvir e você precisa dar
passo de fé. Você precisa ser ousado no Senhor e expor isso que você está sentindo. Aí o Lucas falou, olha, amanhã você vai pôr em prática o dom da palavra do conhecimento que você recebeu. A gente estava numa conferência. No dia seguinte, fomos para uma conferência. Na hora do almoço, a gente tinha um casal de amigos nossos que estava morando no Panamá. Vieram para nos visitar. A gente se encontrou nessa conferência. Quando a gente estava almoçando, o Mateus parou e falou assim, tia, era a Karina, tia, eu estou tendo uma visão com você, 7 anos. Aí, sabe quando você está almoçando, aí você para e fala assim, hã? Tipo, como assim? Ele falou, tia, eu estou tendo uma visão com você. Eu estou vendo você, tem até a foto aqui, estou vendo você numa rua esquecida. Aí ela falou assim, como assim, Mateus? Ele falou, tia, você está andando numa rua e você vai andando, é como se fosse uma rua esquecida, onde ninguém te vê. E você está andando e atrás de você, cada vez que você dá um passo, está nascendo flores. E aí Karina começou a chorar. E ela falou assim, Mateus, deixa eu te explicar o que é isso. Lá no Panamá, eu e o tio Marcel, a gente faz evangelismo numa rua de prostituição, conhecida como Rua Esquecida. E ela falou, e essa semana a gente estava decidindo parar com o evangelismo, porque a gente não está vendo resposta nenhuma. A gente não está vendo realmente nenhuma prostituta se converter. E ela falou, e com essa sua palavra, eu entendo que a gente não pode parar, porque as flores estão nascendo depois que a gente passa, por isso que a gente não está vendo. E aí o Mateus falou, tio, eu estou tendo uma outra visão. E ele falou, o que é, Mateus, o que você está vendo? Ele falou assim, eu estou vendo uma menina entre vocês dois. Aí o Marcel falou assim, Mateus, você está vendo uma menina entre a gente? Ele falou, tio, é como se fosse a filhinha de vocês. Aí ele falou, ontem eu estava conversando com a Karine que se a gente engravidar nesses próximos dias, nesses próximos meses, e se for uma menina, o nome dela vai se chamar Isabela. E aqui tem a fotinha da Isabela. Pode passar. Aqui é a Karine, o Marcel e a pequena Isabela com o Mateus. E essas experiências, né, e a gente, quando ela engravidou, ela mandou um áudio para a gente, falou assim, Jaque, eu estou grávida. Ela falou assim, imagina se for uma menina. Eu falei, se Deus falou, vai ser uma menina. E aí, logo na sequência, ela mandou uma mensagem para a gente, falando que sim, era uma menina e que iria se chamar Isabela. E depois eu e o Lucas, a gente ficou pensando, né? Eu falei, já pensou, Mateus cresce e casa com a Isabela? Não é verdade? Vocês não pensaram isso? Ninguém pensou isso? Não? Só eu? Então, abre comigo Mateus 22, 29. A gente vai vendo que a gente precisa viver o reino, a gente precisa ensinar as nossas crianças que viver o reino é uma maneira simples. É a única opção que a gente tem de ser cristão, é ser ousado, é viver realmente a partir da palavra e também entendendo o poder de Deus. E Mateus 22, 29 é Jesus falando e ele fala, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, às vezes, a gente erra por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. E é fácil, gente, a gente viver uma vida sobrenatural? É fácil? Às vezes pode ser que não, porque a gente pode dizer que erre. Mas uma coisa que eu posso te dizer é incrível. Nem sempre vai ser tão fácil, mas é incrível a gente perceber um Deus que agiu no Antigo Testamento, sim, agiu no Novo Testamento, mas ele continua agindo. A gente foi chamado como pais, mães, como cristãos, a viver uma vida sobrenatural. Para isso, a gente precisa ir para Ele, conhecer a sua palavra, conhecer o poder de Deus e começar a agir a partir disso. A gente não foi chamado para agir sobre aquilo que a gente ouve o mundo falar. A gente precisa agir de acordo com o que a palavra de Deus fala. E vocês vão de concordar comigo que se todo mundo aqui saísse daqui, e eu quero fazer um desafio para vocês depois. Amanhã, você vai numa padaria, você vai comprar alguma coisa, talvez alguns aqui vão sair para jantar depois. E se você parar para ouvir algo para o garçom que vai estar te atendendo? E se você parar para trazer um versículo para alguém que você encontrar? Quem aqui já foi impactado por um versículo que alguém te entregou? Levanta a mão.
Não é muito bom receber? Mas melhor do que receber é o quê? Dar. Se a gente realmente viver a cultura, se a gente realmente viver as Escrituras e o poder de Deus, a gente vai começar a ver uma verdadeira transformação no nosso país. Então, hoje eu estou vindo aqui para te instigar. Eu quero te dizer que depois de hoje, o Espírito Santo vai ficar aqui no seu ouvido. Vai, fala, faz. Por quê? Porque a partir de hoje, todos aqui, eu sei que muitos daqui talvez já entenderam isso, mas uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente entender, e uma outra coisa é a gente fazer. E a gente precisa começar a agir em fé, no poder de Deus e na confiança da palavra dele. E aí você pode estar me perguntando, tá bom, Jaque, então me fala passos práticos de como que eu posso trazer a cultura do reino, como que eu posso implementar a cultura do reino na minha casa, na minha família, na minha vida. Então, o primeiro passo para você implementar a cultura do reino, anota aí, coloca aí, definir valores. Você tem que definir quais são os valores que você quer implementar na tua vida, na tua casa, para ter uma cultura do reino. Por exemplo, quando os nossos filhos eram pequenos, a gente percebeu que o Mateuzinho, ele era muito crítico. Então, a gente entrava no elevador, ele falava, tipo, essa pessoa é fedida, ou ela é feia, sabe essas coisas? Super indiscretos. Quem já teve uma experiência dessa com seu filho? Você ficava, tipo, angustiado. Outra vez ele pegou, tinha um homem assim, bem gordinho, ele colocou a mão no homem assim, falou assim, tem bebê aqui? E eu morta de vergonha. E o homem falou, não, tem chope. E aí a gente falou, nossa, a gente precisa ensinar a cultura de honra para o Mateus, para ele deixar de enxergar talvez alguma coisa ruim e começar a enxergar algo bom. Então a gente falou, não, vamos definir o valor de honra. Mas, por exemplo, a gente pode definir o valor, talvez na nossa casa não tenha o hábito da leitura da Bíblia, por exemplo. Ser biblicamente embasado, apaixonado pela Bíblia. Talvez você cresceu numa casa onde não tinha o hábito de ler a Bíblia. E a gente precisa trazer esse hábito para dentro de casa. Então, como que a gente faz? Então, primeiro você define qual é um outro valor que você acha importante implementar dentro de uma casa. O sobrenatural é um valor importante. Qual é um outro? Fala para mim. Vamos lá, qual que você acha que é importante? Desculpa? Oração, uma vida de oração é algo importante. Então, eu quero implementar uma vida de oração dentro da minha casa. Qual seria outro? Oi? Falar a verdade. Vou implementar o valor da verdade dentro da minha casa. E aí, eu oro agora para que o Espírito Santo comece a te trazer à memória valores, pensamentos e atitudes que você precisa trazer para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, talvez para dentro do teu ministério, agora. Depois que você define o valor, você vai montar estratégias. Então, você vai falar, opa, peraí. Eu sei que eu tenho que implementar o valor de honra, o valor de verdade, mas eu vou colocar agora, montar uma estratégia para propagar isso. Com relação à honra do Mateus, o que a gente fez? Eu falei, se eu quero que o Mateus honre pessoas, independente da classe social dela, da beleza, da forma como ela está vestida ou não, eu preciso ensinar isso para ele. E aí eu falei, já sei, melhor lugar para a gente andar no nosso condomínio é o elevador de serviço, onde a gente vai encontrar pessoas que o Mateus e a Bibi, eles possam honrar. Aí a gente entra no elevador um dia, tá um homem assim, todo sujo de branco, sabe? Provavelmente estava ajeitando uma casa com gesso, ele estava todo sujinho assim, de tinta, de gesso. E aí a gente entrou no elevador, o Mateus fez assim, ó. Aí eu falei, moço, o senhor é gesseiro ou pintor? Ele falou, eu sou gesseiro. Eu falei, nossa, muito obrigada por deixar as nossas casas tão lindas. Aí ele estava assim, né, todo constrangido, a gente está no elevador. Aí ele já foi ficando assim, tipo, claro. Eu falei, muito obrigada. Eu falei, Mateus, sabe o gesso da nossa casa, aquele cantinho que tem no nosso teto? É ele que faz. Aí o homem, sim, sou eu, meu filho. Eu faço isso, a gente decora as casas. Eu falei, Mateus, vamos agradecer a ele
por ele estar dedicando o tempo dele para deixar as casas de outras pessoas bonitas. Aí o Mateus, moço, muito obrigada. Aí eu falei, o senhor tem uma casa tão bonita quanto as casas que o senhor faz? Aí ele falou, não, minha filha, não tenho. Falei, a gente pode orar pelo Senhor para que o Senhor tenha? E é engraçado que a gente está num país onde a pessoa fala a palavra oração, quem ouve a palavra oração, ela já faz assim, ó. Vocês já perceberam isso? Porque já existe o conhecimento de quem Deus é. Já existe o conhecimento de que existe um Jesus. Mas as pessoas lá fora, elas ainda não experimentaram viver Deus. Viver Jesus. Viver na cultura do reino. E a gente precisa levar isso para elas. E aí a gente saiu do elevador e eu orei com aquele homem, pedindo para que ele tivesse uma casa tão bonita quanto as casas que ele fizesse, que ele tivesse sucesso na vida profissional dele, que ele tivesse bons contratos. E aí o Mateus também foi lá e começou a falar para o homem tudo que ele poderia ter e ser. Terminou isso, a gente foi. Quando foi de noite, o Mateus chegou para mim e falou assim, para mim e para o Lucas, falou, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Aí eu falei, Mateus, o que é que você quer ser quando crescer? Ele, gesseiro. E aí vem outra oportunidade da gente ensinar algo, não é verdade? Porque você pode ensinar assim, o quê? Gesseiro? Estou pagando escola cara, você estuda um monte. Que gesseiro o que você vai ser? Você vai ser médico, advogado, vai ser outra coisa menos. Aí você destruiu tudo que você fez antes. Fala, tudo bem, meu amor, se for da vontade de Deus você ser gesseiro, que você seja. Mas você vai ser o melhor gesseiro, vai ter empresas de gesso, você vai contratar muitos gesseiros. E, claro, a vontade de ser gesseiro durou um dia, na semana seguinte era jogador de futebol, na outra semana. E aí foi a vida dele. Mas a gente precisa entender quais são os valores e trazer oportunidades para a gente implementar esse valor dentro de casa. Leitura da Bíblia, por exemplo. Na nossa casa, eles não podem fazer nenhuma outra coisa antes de ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia sem querer? Vai. Você só faz o que você quer? A gente só faz o que a gente quer? Sim ou não? É errado obrigar uma criança a ler a Bíblia? Não. Fala comigo. Não. Não é errado obrigar uma criança a ler a Bíblia. As crianças já estão chorando. Chora, meu amor, porque vai ler a Bíblia. A gente não obriga os nossos filhos a escovar o dente? A gente obriga nossos filhos a tomar banho? A gente obriga nossos filhos a dormir? Por que não obrigar a vir para a igreja, a ler a Bíblia, a orar? Porque foi ensinado para a gente que o lado espiritual não se obriga. Ou seja, o natural é mais importante do que o espiritual? Não, são todos importantes. Então, se a gente obriga o nosso filho a fazer algo no natural, quanto mais no espiritual? Mas às vezes a gente vai se deixando levar. Sabe quando Paulo fala em Colossenses 2,8? Cuidado para que ninguém vos engane, nem enrolem vocês com vãs sutilezas, com filosofias, conforme a tradição dos homens e não segundo Cristo? É isso. São essas coisinhas mentirosas que vão vindo e a gente vai falando, não, já que eu acho errado obrigar o meu filho a ler a Bíblia, obrigar o meu filho a ir para a igreja. Aí eu falo, então tá bom, então você não obriga ele a ir para a escola. Então ele pode tomar banho só quando ele quiser. Não, né? Então se eu sei a importância de ler a Bíblia, e a gente fala para as mães da nossa igreja, fala para o teu filho como que o teu dia é completamente diferente quando você lê a Bíblia antes de sair para trabalhar. Como o teu dia é completamente diferente quando você tem o teu momento de oração e você recebe uma palavra fresca do Senhor antes de fazer qualquer coisa no teu dia. Não teve nenhuma mãe e nenhum pai que olhou para mim e falou, eu não vejo diferença nenhuma. Oro, leio a Bíblia, não vejo diferença nenhuma. Não tem. Às vezes elas falam, eu entendi. É porque eu não faço. Daí eu não consigo ver a importância de fazer isso com os meus filhos. Por isso que a gente primeiro precisa andar nesse caminho, para depois trazer os nossos filhos no caminho que nós estamos andando. Eu falo para os jovens, quer ser um crente melhor? Case e tenha filhos. Porque você vai ter que ensinar o caminho que você tem que andar. Então, você vai ser ou não vai ser um crente melhor quando você tem filhos? Vai. Se você entender a importância de ensinar no caminho.
Então, definir valores, montar estratégias. E o terceiro é promover essa cultura. Então, promova situações onde você vai promover os valores que você está ali implementando. Então, como igreja, né, no Ministério Infantil, eu trouxe aqui algumas fotos do nosso Ministério Infantil, onde a gente foi intencional em implementar a cultura de adoração, de louvor, de adoração com as nossas crianças. Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui, às vezes as pessoas falam, não, mas só tem música de louvor dos 3 palavrinhas. Será que a gente precisa cantar só 3 palavrinhas com as nossas crianças? Será que elas precisam só conhecer os 3 palavrinhas? Ou elas podem cantar, Abba, eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem. Hoje existe um ataque gigante na identidade das nossas crianças. E elas precisam entender que quem define quem elas são é Deus. E muitas vezes isso vai vir durante o momento de adoração, de louvor e adoração. Então, nas nossas casas, será que a gente tem separado um tempo de adoração e explicar para os nossos filhos aquilo que a gente está cantando? Um dos nossos cultos, lá na Zion, a gente estava cantando essa música. Abba, eu pertenço a ti. E Abba significa paizinho. E aí a gente parou o momento de louvor e adoração e a gente falou, crianças, para um pouquinho. E talvez isso sirva para você aqui. Você conhece Deus, o paizinho? Será que nós temos Deus como nosso pai? E talvez um pai que a gente nunca teve no natural. Mas a gente vê em Deus um pai que cuida, que nos traz identidade, que diz quem nós somos. E ali a gente começou a falar para as crianças, para agora um pouquinho e escuta o que Deus está falando para você. E a gente parou a banda, paramos o momento de adoração, ficamos em silêncio, pedimos para as crianças fecharem os olhos. E aí daqui a pouco a gente começa a ouvir uma criança chorar. Outra criança chorar. Outra criança chorar. E a gente falou, olha, agora pega um papelzinho e começa a escrever o que você está ouvindo de Deus. E aí a gente pegou a nossa equipe, a gente começou a orar por essas crianças. E depois a gente pediu para uma delas testemunhar. E uma das crianças, ela falou, eu sempre ouvi que eu sou feia. E às vezes a gente acha que as crianças, elas não estão tão ligando para aquilo que elas estão ouvindo. E ela falou, mas Deus me falou, o Papai do Céu me disse que eu sou linda, tia. E a gente começou a declarar a beleza do Senhor na vida dela. Os olhos do Senhor sobre ela, que as mentiras caíssem sobre a vida delas. E um desses momentos de adoração que a gente estava cantando justamente sobre Deus Pai. Um menininho, ele estava num cantinho, assim, a gente colocou, porque a gente queria trazer esse lugar de intimidade com Deus para as nossas crianças. A gente colocou algumas almofadas e esse menininho de 7 anos, ele estava nessa almofada e ele começou a chorar muito. E aí a gente foi lá e ele falou assim, tia, por favor, não me tira daqui. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu estou sentindo o abraço de Deus. Deus está me abraçando. E a gente sabia que aquele menino, ele tinha perdido o seu pai natural. Ele tinha se matado, enforcado. E ele falou, tia, faz muito tempo que eu não recebo um abraço, me deixa aqui. E ele passou 2 horas do culto, numa almofada, sentindo o abraço de Deus. Esse menino vai conseguir ser uma pessoa do mesmo jeito antes desse encontro? Nunca, gente. Nunca ele vai ser a mesma pessoa. Porque ele teve um encontro real com Deus. A gente teve vários exemplos. Teve um pai que nos procurou um domingo seguinte. Ele falou assim, o que vocês falaram? O que aconteceu com a minha filha domingo passado? A gente falou, não sei. Ele falou, não, porque ela já era estudiosa, mas agora ela foi para um outro nível de estudo, porque ela disse que estava aqui na igreja e que no momento de louvor, Deus falou para ela que ela ia crescer, ia ser médica e ia liderar os Médicos Sem Fronteira. E eu acredito nisso. Você acredita? Eu acredito nisso. E você está ouvindo tudo isso, não é para você olhar e falar assim, nossa, olha que casa legal. Eu sei que esse pensamento pode estar vindo na vida de vocês. Ou, nossa, que igreja legal. Não, gente.
nossa, olha como Deus é poderoso. Você tem que olhar para tudo isso e falar assim, Deus, eu quero isso e mais. Eu quero viver isso e mais na minha casa, no meu ministério, na minha vida, com os meus filhos, porque é o mesmo Deus que opera lá na Zion, que opera nas nossas casas, é o mesmo Deus que está dentro da tua casa, na tua vida, caminhando com você. Mas às vezes a gente só precisa de um tempo com Ele, e talvez muitas pessoas aqui, talvez precisam desse tempo com Ele, para Ele redefinir quem você é. Para Ele deixar com que os pensamentos dEle definam quem vocês são. Para daí a gente começar a andar de um novo caminhar com Ele. Para que a gente possa trazer os nossos filhos não debaixo do medo que a gente sente, mas debaixo da confiança que nós temos em Deus. Existem dois senhores, por exemplo, Deus e Mamon. O dinheiro tem sido um Deus muito forte na vida de muitas pessoas. E às vezes a gente está querendo ensinar os nossos filhos a cultura do reino, mas a gente está vivendo debaixo de Mamon. Qual que é a estratégia para isso? Segura, fala assim, Espírito Santo, faz segurar a minha boca para eu não falar que não tem dinheiro. Mas falar, filho, o Deus de todo o ouro e de toda a prata vai prover. Não é diferente? A gente tem o Celso e a Mayumi na nossa igreja. O Celso perdeu o emprego e estava no aniversário da Juju Camia, que é a filha deles. E a Juju pediu um tênis de rodinha de presente. E o Celso chegou para a Juju e falou, filha, o papai perdeu o emprego, mas o teu pai, que é meu pai também, é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Vamos pedir para ele. E a Juju olhou para o pai e falou assim, pai, você fez alguma coisa errada para perder o emprego? É uma pergunta válida, não é não? E ele falou, não, filho, eu não fiz nada de errado. E ela falou, então vai ficar tudo bem. E aí o Celso disse que foi atrás da Juju, ela foi para o quarto dela, se ajoelhou, orou e pediu a Deus um tênis de rodinha. E claro, a gente ora e fala assim, Deus, será que o Senhor vai responder um tênis de rodinha? Deus é Deus, gente. E aí no domingo seguinte, a Juju está na igreja. A gente tem uma outra criança chamada Hannah. Hannah ganha um tênis de rodinha. O tênis de rodinha da Hannah está pequeno para o pé dela. O que a Hannah tem a brilhante ideia? Dar o tênis de rodinha para quem? Para a Juju. E aí a Hannah chega para a Juju, entrega o tênis de rodinha. E aí a Mayumi, que é a mãe da Juju, conta que a Juju vem correndo e fala assim, mamãe, Deus me deu um tênis de rodinha. Porque aquele pai escolheu não falar para a filha, filha, você não sabe que o papai perdeu o emprego? A gente não tem dinheiro para comprar um tênis de rodinha para você. Mas ele escolheu direcionar aquilo para quem? Para o Senhor. E eu sei, assim como Deus faz comigo e Deus faz com você, o Espírito Santo ele vai nos alertar no nosso dia a dia. A gente só precisa ser sensível à voz dele. A gente precisa ser prontos para ouvir. Tiago 1,19 fala, sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. E às vezes o pronto para ouvir é parar para ouvir a voz dele antes de a gente sair falando. Antes de a gente sair falando naturalmente, espera, para ouvir, para que você possa falar sobrenaturalmente. Para que a gente possa realmente educar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Vamos ver aqui o próximo slide. Eu tenho outra imagem aqui para vocês. Oração. Então, no nosso ministério infantil, a gente tem momentos que a gente coloca as crianças para orar umas pelas outras. E às vezes a gente está muito preocupado em ensinar as nossas crianças a orar. Mas a gente precisa ensinar as nossas crianças o poder da oração. Elas experimentarem o poder da oração é muito mais forte do que apenas aprender a fazer uma oração. Elas não precisam decorar orações, elas precisam entender o poder da oração. Então, no nosso ministério infantil, a gente divide as crianças em pequenos grupos, uma hora pela outra. A gente também, nas nossas casas, a gente incentiva os pais a terem momentos de oração com seus filhos. Fazer listas de orações, de pedidos de oração. E aí a gente começa a ver testemunho. Quem é que não gosta de ter um testemunho do Senhor?
Se a gente for abrir aqui para contar testemunhos, sempre um testemunho ele só acontece quando você precisa de algo sobrenatural do Senhor. Quando já não existe mais uma ação natural e precisa de um ato sobrenatural. Mas para que um testemunho ele aconteça, para que você tenha histórias lindas para contar de um agir de Deus na tua vida, você precisa parar de agir naturalmente e começar a agir sobrenaturalmente. Dá espaço para o Senhor agir. Ai, Jaque, e se Deus não fizer? Ele pode não fazer. A gente tem a Jennifer, é uma mulher lá na nossa igreja, a irmã dela estava grávida, o bebezinho morreu, né? Ela teve um aborto, na verdade não teve aborto, aborto retido. E a Isabelinha, na época, estava com 9 anos, ela falou assim, tia, eu vou orar. E o Judá, que é o meu priminho, ele vai ressuscitar, porque Deus ressuscita bebês. Deus ressuscita? Sim, Deus ressuscita. E aí ela foi, orou por essa tia. No dia seguinte, a tia ia fazer a curetagem. Ela pediu para o médico fazer uma ultrassom antes. E o médico falou, olha, eu sinto muito. O bebê não está vivo, não tem como ele estar vivo. Você está com esse bebê retido há mais de 3 dias. Então, não tem como esse bebê estar vivo. E ela falou, por favor, a minha sobrinha orou com tanta fé. Eu creio que o meu filho está vivo. E aí ela foi fazer a ultrassom. E o que aconteceu, gente? O bebê estava o quê? Não. Ele não estava vivo. O bebê não ressuscitou. E agora? O que vai ser do coração da Jennifer? O que vai ser do coração da bebê? Como que a gente vai falar para uma criança que tem fé em Deus, que orou para um bebê ressuscitar, que simplesmente Deus não fez? Que simplesmente Deus não respondeu? Que aquele bebezinho morreu, ele não ressuscitou e toda a fé que ela tinha foi por água abaixo. O que aconteceu? O pai da Jennifer e a irmã da Jennifer não eram da igreja. Eles estavam tão preocupados com a fé da bebê que a dor da perda do bebê já tinha sumido. Então, a família inteira estava preocupada como que a bebê ia responder quando soubesse que esse bebezinho não tinha ressuscitado. A Jennifer me liga e fala assim, Jaque, ora comigo, porque a gente vai contar para a bebê que o bebê não ressuscitou. E a intercessão da nossa igreja estava todo mundo orando para que o bebê ressuscitasse, porque a família inteira viria para Jesus depois desse testemunho. Sim ou não? Viria. Imagina um bebê ressuscitar depois de 3 dias. A gente falava, Deus, assim como o Senhor fez com Lázaro, esse bebê vai ressuscitar. Judá vai ter vida. E Judá não teve vida. E a Jennifer contou que estava o pai dela, né, o marido, o papai da bebê, o avô da bebê, todo mundo ali junto com ela. E a Jennifer disse que chegou e falou, bebê, a gente precisa te contar uma coisa. E ela falou, mamãe, o Judá está bem? E ela falou, não, bebê, o Judá não ressuscitou. E a Belinha, com toda a doçura e a ingenuidade de uma criança, olhou e falou, tá bom, mamãe, Deus só pediu para a gente orar. Ele não falou que ia ressuscitar. Não é um tapa na nossa cara bem grande? Ninguém esperava por essa resposta. Foi um tapa na cara de todo mundo. Às vezes a gente busca a Deus pelo que Ele pode dar. A gente tem que buscar a Deus por quem Ele é. É completamente diferente. Você confia em quem Deus é? Você sabe quem Deus é? Quando a gente sabe quem Deus é, não há morte, não há dor, não há abandono que faça a gente confiar menos nele. Porque Ele é bom. Ele sempre é bom. Independente da situação que a gente está vivendo. A situação que a gente vive é passageira. Ele não. Ele é eterno. Ele conhece todas as coisas. E se eu o amo, e se eu vivo segundo o propósito dele, eu tenho fé de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Sejam as coisas boas ou as coisas ruins. Deus dá coisa ruim? Não, mas a gente está nesse mundo e Jesus falou que nesse mundo a gente vai ter aflição. Mas a gente precisa ter bom ânimo. Bom ânimo significa esperança. Significa você não olhar para aquilo que está acontecendo e você ter um refrigério. Em quem, gente? Na gente? Eu tenho um bom ânimo porque eu sei quem eu sou? Claro que não. Eu tenho um bom ânimo porque eu sei quem Deus é. Uma vez eu estava indo ministrar e assim, sempre a nossa preocupação,
Quer dizer, a minha preocupação, quando eu saio para ministrar, é com quem vai ficar os meus filhos. E eu tenho uma menina. E sempre me angustiava, assim, Deus, e se a Bibi, sei lá, alguém faz alguma coisa com ela? A gente sabe que um abuso é 1 segundo, a gente sabe que as coisas acontecem em 5 segundos e aí já era. Então, eu sempre vinha para esse lugar angustiada. E eu sei que quem é mãe aqui sabe o que é o que eu estou falando. E um dia eu estava numa igreja, e a gente estava num momento de adoração, eu ia subir para pregar, e eu ouvi, assim, claramente, me entrega a sua Bianca. Eu falei, Deus, eu já te entreguei. Eu fiz dedicação de bebê. Entreguei a Bianca, ela é tua. Ele falou, me entrega ela. Eu falei, ela é tua. Ele falou, não, você ainda não me entregou ela. E eu ouvi assim, e se ela for estuprada? Você continua me amando? Eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não consigo imaginar essa dor. E se ela morrer? Você continua me amando? Eu falei, Deus, por favor, não faz isso. Não é? Meu Deus, por favor, não faz isso. Ele falou, você continua me amando? Você continua crendo que eu sou bom? Eu falei, Deus, eu sei que vai ser muito difícil, mas eu vou te pedir que se eu passar por essa dor, vem comigo. Mas eu creio e eu continuo crendo que o Senhor é bom. Ele falou, então me entrega ela, você não tem controle sobre a vida dela. Você não vai ter controle nunca sobre a vida dela. Me entrega ela. E naquele dia eu entreguei. E claro, isso não significa agora que eu não vou ter mais cuidado de saber com quem ela vai, quais são os amigos que ela tem. De jeito nenhum. Mas é de um lugar de que eu não sou eu, mas é Ele tomando conta da nossa vida. Faz sentido, gente? E às vezes a gente fica tão preocupado, a gente fica correndo tanto para tentar fazer tudo na nossa força, do nosso jeito, procurando algo natural para agir com os nossos filhos, e a gente esquece de buscar a Deus. Cuidado com as filosofias que tem aí fora. Cuidado, por exemplo, com o construtivismo, que fala que a criança é boa, que a criança é como uma folha em branco, que ela não nasce em pecado. A palavra de Deus diz que uma criança ela nasce em pecado. Os nossos filhos precisam de salvação. Aquela bolinha de carne gostosa, fofinha, ela nasce em pecado. E ela precisa de um encontro com Deus. Ela precisa de um novo nascimento. Se a gente deixar que essas filosofias de fora entrem na nossa casa, a gente vai tirar Deus de dentro da nossa casa. E a gente vai trazer outros ídolos. A gente vai trazer o ídolo da criança. A criança se torna um Deus dentro de casa. Vocês já viram muitas casas onde a criança se torna um Deus dentro de casa? Você faz aquilo que a criança quer. A criança determina o horário dos pais. A criança determina a vontade dos pais. Não. A gente precisa ensinar os nossos filhos. Se os nossos filhos, eu vou entrar aqui rapidamente na questão da obediência. A Bíblia fala que se a gente não ama ao próximo que a gente vê, como que a gente vai amar a Deus que não vê? É um princípio. Ou seja, se a gente não consegue fazer algo no natural, como que a gente vai fazer no sobrenatural? Se a gente não consegue amar o nosso próximo que a gente vê, a gente não vai amar a Deus que a gente não vê. Se os nossos filhos não aprenderem a obedecer aos pais que eles veem, como que os nossos filhos vão aprender a obedecer a um Deus que eles não veem? Precisamos implementar na nossa casa a cultura da obediência, gente. Obediência radical. A gente obedece a Deus, os nossos filhos nos obedecem. Biblicamente, dentro das nossas casas, existe aquele que manda e existe aquele que obedece. Lá fora está dizendo que você não pode mandar nos teus filhos. Deus fala que a gente tem que mandar neles. Tem que ensinar eles a obediência. Concordam comigo? Então, repete comigo. Na minha casa, existe aquele que manda e aquele que obedece. Eu mando, meu filho obedece. Simples, não? Tirou um peso? De verdade. Porque são tantas histórias que vêm na nossa cabeça. Agora, mandar, a gente precisa alinhar isso daqui. Não é mandar de acordo com a tua vontade. É mandar segundo a palavra de Deus. Sim ou não? Agora, como que a gente vai saber como que a gente tem que mandar nos nossos filhos? Como que a gente vai ensinar os nossos filhos a serem obedientes? Leia a Bíblia. A palavra de Deus diz, a criança entregue a si mesmo faz a sua mãe passar vergonha.
Quantas mães a gente vê passando vergonha? Porque aprendeu lá fora que você tem que deixar a criança entregue a si mesma. Não, gente. A disciplina é bíblica. A gente precisa trazer a cultura da disciplina. E a disciplina não é só vara. Você não vai disciplinar com vara, por exemplo. Eu não vou disciplinar com vara o meu filho de 10 anos, que ele já entende o que eu estou falando, que ele já entende as consequências da escolha dela. A palavra de Deus diz que a vara da disciplina, né, a criança, ela tem a astúcia, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É ensinar cedo. Quem ama seu filho, cedo disciplina. Quanto que é cedo? Qual que seria a idade de cedo? Me falem. Qual a idade? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Qual que é o cedo? O cedo, gente, é quando aquela coisinha fofinha, gostosinha, brota o pecado. Adão aparece. Lá em casa foi com 9 meses. Quando o Mateuzinho deu um tapa na minha cara, assim, pá! Com raiva, porque não queria sentar na cadeirinha. Era uma criança na adolescência do bebê? Não. Era uma criança que nasceu em pecado. Ele tem 9 meses. E adiantar eu chegar para ele e falar, Mateus, na mamãe é carinho. Ele ia entender o que eu estou falando? De verdade, vamos começar. Ele ia entender o que eu estou falando? Não. Se eu falar, na mamãe é carinho, ele vai pensar, opa, da próxima vez eu bato e mordo, porque ela gostou. Se eu chegar para um bebezinho e falar assim, um bebezinho de 9 meses, eu chegar e falar, eu não vou gritar porque eu sei que tem bebê aqui, né? Vai se assustar. Mas se eu chegar para um bebezinho e falar assim, ai, que bebê gostoso, ai, que menino lindo, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai chorar, ele vai se assustar, sim ou não? Porque ele não entende o que eu estou falando. Ele só está entendendo a minha expressão. A mesma coisa se eu chegar para um bebezinho e falar, ai, que coisinha mais feia. Olha essas orelhinhas gigantes, cabecinha de cearense. O que o bebê vai fazer para mim? Ele vai sorrir, porque a doçura do meu falar está mostrando para ele, está gerando nele uma sensação de afeto, de carinho. Aí você escuta lá fora que quando um bebê te bate, quando o bebê vem para cima de você e te morde, você não pode gritar com esse bebê. Você não pode ser firme com ele. Você tem que falar, na mamãe é carinho. Ele vai entender o quê? Menino, vou morder da próxima vez. Não é verdade, gente? Por isso que quando o Mateus veio, a gente falou, não pode. Ele veio, não é a disciplina, né, a varinha? Eu tinha uma colherzinha de pau desse tamanho. Foi assim, ele precisava entender que aquilo que ele fazia doía nele. Essa é a disciplina do Senhor. Quando a gente faz algo de errado, não dói na gente? Sim ou não? Dói na gente? Dói na outra pessoa? Não. Quando eu escolho me prostituir por aí, quem que vai sofrer com essa consequência? Quem que vai ter uma doença venérea? Eu, a pessoa que escolheu se prostituir. Dói na gente. Por isso que a varinha é para cedo. Quem ama seu filho cedo, disciplina. Peguei a colherzinha de pau, a varinha. Foi na perninha só para doer, só para se assustar. Não pode. A segunda vez ele veio. Pá, no meu sogro. Mateus, não pode. Para doer, na perninha. Chorou. Na terceira vez ele veio. Mateus, ele parou. Inteligente. Bebê é inteligente? Sim ou não? Muito, turma. Ele parou, ele falou, opa, se eu fizer isso... vai doer aonde? Nele. Porque ele não entendia o que eu falava. Agora ele cresceu. Eu vou continuar disciplinando com vara quando ele já entende o que eu falo? Não. Eu vou permitir que ele tenha as consequências do erro dele. Como? Não quero ir de casaco para a escola. Quem nunca passou por isso, né? Aí você fala, baby, coloca, você pode pegar um resfriado. Não, não quero colocar um casaco. Você fala, Mateus, você precisa aprender a ouvir o conselho da mamãe. Coloca um casaco, você vai pegar uma gripe. Não quero. Então tá bom. Vou eu para a escola toda empacotada, com um menino de short e camiseta. Todo mundo da escola olhando para mim, tipo, que louca que você é. Aí ele já desce do carro assim, né? Eu falei, vá, pode ir. Vá. Mandei, eu falei, Senhor, manda uma gripe leve. Ele tem que aprender a consequência, sim ou não?
Uma gripe leve, para ele tomar chá de limão com alho. Para ele aprender que dói nele, quando ele não ouve o conselho. Gente, é simples. Um mundo que complica. A palavra de Deus não mente. Ensina a criança. Disciplina, deixa ela arcar com as consequências do erro dela. Volta o Mateus para a escola, com o bilhetinho da escola. Mãe, o Mateus passou frio. Eu falei, se ele for sem casaco de novo, deixa ele passar frio, que ele está aprendendo a tomar boas decisões. Pegou gripe. Eu falei, Mateus, vai ter que tomar chá de limão com alho. Eu não quero. Você escolheu, meu amor. Você escolheu ir sem casaco. Você escolheu passar frio. Agora tem as consequências da sua escolha. No dia seguinte, melhorou. Eu falei, você vai sem casaco de novo? Não. Eu falei, quer levar o casaco dentro da mochila? Se você sentir frio? É uma decisão sábia, não é verdade? Tá bom. Pronto, vai aprendendo. Hoje ele tem 15 anos e ele sempre fala para a gente, nossa, mãe, pai, quando vocês falam, é melhor não fazer. Aprendeu quando? No casaco. Quando queria correr no lugar todo cheio de pedra, eu falava, Senhor, derruba. Um raladinho no joelho. Não é verdade? Não para morrer, mas para entender. A gente fala, não corre. Não corre. Só um pouquinho, mamãe. Tá bom. A mamãe falou, se você correr, vai ralar o joelho. Tá bom. Deus derruba. Aí derruba. Puf. Ah, mamãe não falou? Escuta o conselho. Não é assim? Não é assim? É porque às vezes a gente quer ter tanto controle que a gente não convida Deus para participar. Gente, Deus existe. Deixa eu te falar, Deus existe. Deus existe. E Ele é por nós. E Ele vai nos ajudar na educação dos nossos filhos. Quando a gente depender deles. Deus existe, Ele vai nos ajudar na educação dos nossos filhos e das nossas crianças dentro da nossa igreja, quando a gente der espaço para Ele agir. A próxima foto é de biblicamente embasado. Aqui, o sobrenatural. Essa daqui é justamente a Sofia, que ela vai ser médica dos Médicos Sem Fronteira. É essa daqui. Pode passar o próximo. Aqui é na nossa conferência, a gente leva as crianças para elas orarem, de uma maneira muito simples. E você vê o Senhor agir, você vê Deus agir através da vida delas, e elas conseguem perceber o agir de Deus através da vida delas, e isso gera nelas temor. Muito temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente sabe que Deus existe mesmo, gera um temor, ou seja, um reconhecimento do poder de Deus, que vai fazer a gente pensar 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma decisão, sim ou não? Aí existe lá fora a ideia de que seus filhos não podem ter medo de você. Quem já ouviu isso? Se seu filhinho, pequenininho, não tem medo de você, como que ela vai temer a Deus? O Mateus chegou para mim e falou, mãe, os meus amigos morrem de medo de você e do papai. Eu falei, ótimo, perfeito. Sim ou não? Vão pensar 10 vezes antes de fazer uma besteira. Eu tinha 2 grandes medos na minha vida, de Deus e da minha mãe. E quando eu pensava em fazer alguma coisa errada, é porque eu sabia que eu ia ter uma consequência natural e uma consequência espiritual. A gente precisa levar os nossos filhos a entender o poder de Deus, a honrar a Deus, a obedecer a Deus. Agora, claro, eu não vou conseguir trazer tudo aqui. A disciplina, não existe disciplina sem amor e não existe amor sem disciplina. Então, no livro Pais Intencionais, a gente fala muito sobre linguagem do amor. Não faz sentido você disciplinar o seu filho se o tanquezinho de amor dele está vazio. Se ele não se sentir amado, a disciplina que ele vai receber não vai vir de um lugar de amor. Vai vir no lugar de desprezo. Por isso que a gente precisa amar muito os nossos filhos, para eles entenderem que quando a gente disciplina eles, também é um ato de amor. A gente ama demais para permitir que eles continuem errando. O Mateus, ele sempre está pedindo para a gente para ter Instagram. E a gente fala, Mateus, a gente ama demais para dizer sim. A gente te ama demais. A Bibi quer um celular. A gente fala, Bibi, a gente te ama demais para dizer sim. Porque a gente sabe que você não tem maturidade ainda para lidar com isso. Mesmo o mundo inteiro tendo. Mas você ainda não tem. A gente te ama demais. E ela sente amada, ele se sente amado, os nossos filhos se sentem amados. As crianças vão se sentir amadas quando a gente primeiro ama e depois a gente disciplina. Faz sentido, gente? Pode passar o próximo.
Amor à palavra. Então, na nossa igreja, a gente está sempre abrindo a Bíblia. Abra a Bíblia. Leia junto com seus filhos. Traga, peça a Deus, Deus, me dá uma revelação da tua palavra para eu poder levar para os nossos filhos. Aplique essa palavra com eles. Eu lembro que o Mateus, ele estava com... Lá vem a história do Mateus de novo, né? Sabe, colecionando figurinha de bafo? E aí um dia ele falou assim, vou para a escola e vou ganhar figurinha de todo mundo. Aí o Lucas falou, Mateus, vamos aprender primeiro a jogar bafo? Eu já sei. Aí o Lucas, Mateus, não leva todas as figurinhas. Eu vou levar. Aí o Lucas falou, Mateus, tem um versículo na Bíblia que diz que a soberba precede a ruína. Você está sendo soberbo, a chance de você perder todas as figurinhas é grande. Levamos o Mateus para a escola. Qual foi a oração que a gente fez? Qual foi a oração? Ele precisava aprender que a soberba precede a ruína. Às vezes a gente está tentando, gente, se a gente não ensinar os nossos filhos que a soberba precede a ruína quando eles são pequenininhos, a ruína de perder 50 figurinhas não é melhor do que perder 50 mil reais? Então não é melhor eles aprenderem agora? O mundo lá fora fala que isso não é amor. Mas a palavra de Deus diz que isso é amor, sim. Porque você está abrindo a oportunidade de uma disciplina. Porque você ama. E você quer que ele aprenda agora, quando ele é pequenininho, para que ele não erre lá na frente. Oramos, Deus, faz ele perder todas as figurinhas. Chegou, criança, quando vê a mãe, tem um botão que chora, não é verdade? Me viu, começou a chorar. Eu já sabia que ele tinha perdido todas as figurinhas. Eu podia ter dito, tá vendo? Não falei? Não, a gente tem que ter empatia. Os nossos filhos estão tristes, de verdade. Eles precisam de quê? De amor. Chorou. Mãe, o que foi que aconteceu? Eu arruinei. O que foi que aconteceu? Os meninos do 4º ano falavam, vai, joga mais, joga mais. Óbvio, né? O menino não sabia, perdeu todas as figurinhas. E aí, quando chegou, eu falei, tá bom, Mateus, você perdeu todas as figurinhas, e agora? Lembra que a palavra de Deus diz que a soberba, você foi o quê? Soberbo. O que aconteceu com você? Arruinei. E agora? E agora, quando a gente arruina? O que a gente faz? Pede perdão para o Senhor. E pede a Deus misericórdia, a chance de fazer algo de novo, porém não errando da mesma maneira. E ali a gente orou com ele, falou assim, Deus, dá uma oportunidade para o Mateus tentar de novo, agora da maneira certa. E aí ele tinha o dinheiro da mesadinha, o Lucas foi e comprou, e eu falei, pergunta para o papai o que tem que fazer. Aí o Lucas falou, olha, leva 3 figurinhas, ensinou a ele a jogar bafo. E aí passou. A gente estava assistindo a Olimpíada, tinha uma mulher lá falando assim, porque não existe ninguém melhor do que eu nessa competição. Eu estou mais preparada do que todas. Aí o Mateus, mãe, ela está sendo soberba. Eu falei, Senhor, faz essa mulher perder agora. Porque eu preciso mostrar que é verdade que o Senhor, que a soberba precede a ruína. Aí ele, mãe, ela vai perder, não vai? Eu falei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ela vai. Gente, não é que a mulher perdeu. O Mateus colocou cada olho desse tamanho. E eu também, tipo... Oh! É muito legal. Não é? Não, sério. Não é? A gente vê que Deus é real. É muito legal a gente estar no ministério infantil e você ver crianças ouvindo a voz de Deus. Crianças sendo curadas com a dorzinha lá do joelho, com a dorzinha de barriga, o dente que parou de doer. É muito legal. Mas para isso você precisa viver. E aí entra o último ponto, que é permitir e coibir. A gente promove, eu já falei aqui vários exemplos de como a gente pode promover a cultura. E o último é aquilo que a gente vai permitir e aquilo que a gente vai proibir. Então, a gente permite dentro das nossas casas, a gente tem que permitir dentro das nossas casas a cultura de oração, de leitura da palavra. Mas tem determinadas coisas que a gente vai ter que proibir entrar nas nossas casas. Por exemplo, muitas coisas, não é verdade? Mas 1 Coríntios 15:33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A gente vai ter que proibir determinadas amizades com os nossos filhos. Sim ou não? Sim. A gente, às vezes, vai ter que proibir as nossas crianças de terem YouTube, Instagram. Qual é a idade para o Instagram, gente? Fala comigo, 13 anos. Qual a idade?
Por que tem crianças com 12, 11, 10, 7, 8, 6 que tem? Se você permite que seu filho tenha algo que ele não tem idade para ter, você está dizendo para ele, filho, o sexo é para depois do casamento. Mas se eu te permito ter coisas que você não tem idade para ter, você pode ter sexo antes do casamento também. Não é verdade? Infelizmente é verdade, gente. Eu desculpa, mas está na Bíblia, briga com a Bíblia. A gente precisa viver a verdade. A gente tem que ensinar no caminho. Ah, mas eu fiscalizo. Mas a conta do meu filho está no meu celular. Tudo bem, mas você está permitindo algo que deveria estar proibindo. Abre comigo Efésios 6, 4. E a gente está pertinho já do final. Efésios 6, 4. Diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ler todo mundo junto? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu quero trazer aqui pais, podem ser pais espirituais também. A gente tem as nossas criancinhas na igreja. E muitos adolescentes pegam esse versículo para falar assim, tá vendo? Não pode me deixar não pode me deixar irada, né? Tá vendo? Eu não posso passar raiva. Será que é ira de raiva que Paulo está falando aqui? Provocar é levar a, né? Provocar, levar os nossos filhos à ira. No capítulo 2, Paulo está falando sobre os filhos da ira. Paulo está falando ali para Éfeso, para o povo de Éfeso, que era um povo grego, com uma cultura grega. Lembra da deusa Diana? Existia toda uma cultura grega. As meninas daquela época, elas eram criadas para se tornarem como a deusa Diana, que não tinha nada a ver com a cultura do Senhor. Tinha a ver com prostituição, tinha a ver com lascívia, tinha a ver com roupas sensuais, comportamento sensual. E Paulo está falando, olha, não provoquem vossos filhos à ira. Não é provocar para eles ficarem com raiva. Paulo está falando de um comportamento que levaria eles para longe do Senhor, a se tornarem filhos da ira. Paulo está falando, olha, não provoquem, não levem seus filhos a se tornarem filhos da ira, mas, que é uma conjunção adversativa, ou seja, o oposto disso, o que você vai fazer? Cria, ou seja, faz ele crescer na disciplina. Disciplina é a palavra paideia. Fala comigo, paideia. Paideia é a palavra cultura. Paulo está falando, olha, você vai criar na disciplina, ou seja, na cultura e na admoestação. A admoestação é o discernimento do que é bom e do que é ruim. No discernimento do que é certo e do que é errado. Hoje não existe mais lá fora. A gente precisa ensinar para os nossos filhos que isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Por quê? Porque o povo estava sendo educado na cultura grega. E Paulo está falando, não, você não vai criar o seu filho na cultura grega, na paideia grega, mas você vai educar seu filho na cultura e ensinando para ele o que é certo e o que é errado de acordo com o Senhor. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele ia falar assim, pessoal, não criem, não provoquem seus filhos, não levem seus filhos a se tornarem filhos da ira. Mas criem eles na cultura do Senhor e não na cultura brasileira. Não é porque todo mundo tem TikTok que seu filho vai ter. Não é porque todo mundo tem Instagram que seu filho vai ter. Não é porque todo mundo tem canal do YouTube que seu filho vai ter. Não é porque todo mundo abraça a ideologia do gênero que você vai ter que abraçar. Você vai educar seu filho na cultura do Senhor, não na cultura do mundo lá fora. E aí a gente para e a gente pensa, fala assim, o que dentro dessa cultura brasileira está levando os nossos filhos a se tornarem filhos da ira e não filhos do Senhor? E aí a gente vai começar a mudar o nosso comportamento. A gente vai viver debaixo de uma cultura permitindo aquilo que precisa ser permitido e proibindo aquilo que é
tem que proibir. Ai, meu Deus do céu, já que agora já foi, já permitiu um monte de coisa. Chega em casa, chega na igreja e fala assim, meu amor, me desculpa. A gente aprendeu, ou eu aprendi, ou o Espírito Santo está falando conosco, que tem algumas coisas que a gente vai ter que mudar aqui em casa. E muda, gente. Nunca é tarde. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Existe a chance de se fazer algo novo todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu sei que eu trouxe aqui uma enxurrada de informações, mas eu não quero que você saia daqui assim, tipo, eita. Não, eu quero que você saia daqui assim, Deus, fala comigo. Eu sei que o Senhor me chamou para um tempo como esse, eu sei que eu não vou perder os meus filhos, eu sei que eu não vou perder os meus filhos para o mundo, mas primeiro me ajuda a viver a cultura do reino dentro da minha vida e trazer os meus filhos a viverem a cultura do reino dentro da vida deles. Eles foram chamados para ser sal da terra e luz do mundo, mas primeiro eles precisam aprender o que significa ser sal. Primeiro eles precisam aprender o que significa ser luz nesse mundo, para depois ser. Faz sentido, gente? Vamos ficar de pé? Vamos orar?